Olá, tudo bem? Sou Ricardo Jimenez, um dos editores do blog O Calçadão, e esse aqui é o canal O Calçadão Blog. Desde já, já peço para você se inscrever no nosso canal e nos ajudar a alcançar a marca de 1.000 inscritos. A cada semana o número de inscritos tem aumentado e a gente vai conseguir chegar nesse objetivo. O blog O Calçadão é um veículo de mídia digital, de ativismo digital, construído a partir da cidade de Ribeirão Preto, e vai completar em dezembro desse ano 5 anos. Nós temos o nosso blog, a página no Facebook e esse canal no YouTube. O blog Calçadão foi construído em no final de 2015 para 2016, e a sua pauta principal é a cobertura das atividades dos movimentos sociais, das agendas que interessam ao povo trabalhador de Ribeirão Preto e a defesa da democracia com participação popular, a defesa dos direitos humanos, a defesa de um desenvolvimento econômico com inclusão, com distribuição de renda, ou seja, a gente navega na contramão de toda a conjuntura que a gente vem vendo ser construída a partir do golpe do impeachment de 2016. A nossa democracia ser enfraquecida, a nossa justiça e as instituições sendo enfraquecidas, né? A nossa base social e os programas sociais, né, e o desenvolvimento econômico que foi alcançado nos últimos anos sendo esquecidos. Portanto, uma agenda de desgaste da democracia e uma agenda que aponta no modelo neoliberal de retirada de direitos da classe trabalhadora. É contra isso tudo, né, que nós remamos contra a maré e buscamos defender uma outra pauta, uma outra agenda. Dentro dessa agenda, nós defendemos os direitos humanos. A gente tem produzido no nosso blog e aqui no canal do YouTube artigos e vídeos falando sobre os direitos humanos. Produzimos um resgatando a história dos direitos humanos e, a partir de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e de 1969, com a Declaração de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, que é a Carta de São José da Costa Rica, nós estabelecemos um padrão de direitos humanos, na sua mais ampla definição, que é dividido em 3 gerações. Os direitos humanos de primeira geração, que protegem o princípio da liberdade, que é a defesa, né, dos nossos direitos individuais e coletivos diante de qualquer tipo de autoritarismo e de abuso do Estado ou de qualquer outra força autoritária. Esses direitos estão contidos no artigo 5º da Constituição Brasileira, e a gente já fez um vídeo e um artigo dizendo que esses direitos, que são os direitos de primeira geração, eles estão sob risco desde 2016, e os riscos vêm aumentando cada vez mais no governo Temer e agora no governo Bolsonaro. E os direitos humanos de segunda geração, que são os direitos humanos que protegem o princípio da igualdade, eles estão contidos no artigo 6º da Constituição. Os direitos humanos de terceira geração, que são os direitos que protegem o princípio da solidariedade ou da fraternidade, nós vamos falar em um outro vídeo e outro artigo. Mas os de segunda geração, que estão contidos no artigo 6º, que abrem uma perspectiva no Brasil da construção de um estado de bem-estar social, eles estão em risco desde que a Constituição brasileira foi promulgada em 1988. Nós temos que saber que de 88 a 92 houve a queda do Muro de Berlim e a queda da União Soviética, e, portanto, o capitalismo, na sua nova vertente, a vertente neoliberal, ganhou força no mundo e entrou com tudo aqui no Brasil. O governo mais simbólico desse período neoliberal é o governo Fernando Henrique Cardoso, de 94 a 2002. Nesse período, o artigo 6º era o inimigo a ser combatido. Se você pegar e retomar na internet as notícias e os artigos de jornal daquela época, principalmente no ano de 1998, você vai reparar que a agenda do governo Fernando Henrique àquela altura era idêntica à agenda do governo Temer e agora do governo Bolsonaro, que era a flexibilização das leis trabalhistas, acabando com a CLT, a privatização da Petrobras, inclusive mudando o nome, colocando um X no final do nome, a privatização da Previdência, né? Essa proposta que o Guedes coloca agora de capitalização da Previdência, que é a privatização da Previdência Pública, um modelo que foi implantado na ditadura do Pinochet no Chile, que ele tenta trazer para o Brasil, era defendido na época do governo Fernando Henrique pelos seus assessores econômicos. A capitalização é defendida abertamente. Portanto, e também a privatização da educação, a privatização da saúde, tudo isso era uma agenda colocada no final dos anos 90 pelo governo Fernando Henrique, de que uma forma ou outra foi interrompida essa agenda com os governos Lula e Dilma, mas é retomada a partir de 2016, e retomada de maneira muito forte. Hoje nós vemos
o modelo neoliberal, que é um modelo privatista, um modelo de enxugamento do Estado, um modelo de retirada de direitos, de canalização dos orçamentos públicos, né, através dos impostos do povo, para os compromissos financeiros, ou seja, enviar dinheiro aos bancos através do juro da dívida pública. Tudo isso é um esquema, né, capitalista que é recolocado na agenda nacional a partir de 2016 e está sendo tocado à frente pelo governo Temer e agora pelo governo Bolsonaro, colocando em risco o artigo 6º. O artigo 6º que serve, o estado de bem-estar social, é um estado que propõe um colchão social mínimo para a população, principalmente num país com as características do Brasil, com imensa desigualdade, e que protege o povo trabalhador minimamente para que ele possa, a partir daí, poder alcançar outras oportunidades dentro de um sistema de economia de mercado. Mas o que acontece é que o modelo neoliberal não quer garantir o financiamento do artigo 6º e quer passar como um trator em cima de tudo. Eu vou ler o artigo 6º aqui e a gente vai colocando ponto a ponto, rapidinho, só para vocês terem noção do desastre que está sendo anunciado para esse colchão social, para essa perspectiva de estado de bem-estar social que a Constituição de 88 coloca, né, no artigo 6º. São os direitos sociais, diz o artigo 6º. A educação pública está correndo um sério risco. O processo de privatização da educação tem acontecido de maneira acelerada, principalmente nos estados e municípios, e agora começa também no governo federal. A saúde, depoimentos de ministro da Saúde do governo Temer e de ministro da Saúde do governo Bolsonaro dizendo que o SUS tem que ser diminuído e até privatizado. O processo de terceirização da saúde, ele também já corre solto em estados e municípios há muitos anos. Direito à alimentação, nós estamos vendo aí envenenamento da comida, extinção do Conselho, nós vamos fazer um vídeo daqui a pouco falando sobre o Conselho de Segurança Alimentar. O processo de segurança alimentar no Brasil está correndo um risco muito grande nesses últimos anos e principalmente no atual governo. Direito ao trabalho e à proteção ao trabalho. A CLT não existe mais desde que o governo Temer passou a reforma trabalhista com a propaganda enganosa de que ia gerar emprego e não gerou emprego nenhum. E hoje o trabalhador, cerca de 40% da força de trabalho brasileira trabalhando da forma informal, sem nenhum direito e sem nenhuma garantia trabalhista, né? Direito à moradia. Moradia é uma chaga social no Brasil inteiro, quase 7 milhões de pessoas sem ter onde morar, e é a principal chaga social da cidade de Ribeirão Preto, 60 mil pessoas na cidade sem ter onde morar. E os programas de moradia foram completamente abandonados desde o governo Temer. O transporte, quem mora em Ribeirão Preto sabe o que nós sofremos aqui com o transporte coletivo. O transporte é uma garantia. Lembrando que moradia e transporte foram dois direitos que foram colocados no artigo 6º nos governos do Lula. Lazer, segurança, previdência social, né? O debate que está acontecendo agora sobre a reforma da Previdência, essa proposta que eu falei há pouco sobre a privatização da Previdência Pública, que já vem desde os anos 90 e que está sendo colocada ameaçando os benefícios dos idosos e das idosas brasileiras, né? Direito à proteção à maternidade, à infância, tudo isso está sendo diminuído ou cortado, né? O direito à assistência aos desamparados, o benefício de prestação continuada, que na proposta original do banqueiro Paulo Guedes passava de um salário mínimo para R$ 400, sem garantia de reajuste com a inflação. Portanto, é uma agenda que quer destruir os direitos sociais, e os direitos sociais são uma garantia de direitos humanos, uma garantia mínima de direitos humanos, principalmente para grande parcela da população brasileira, que é um dos países mais desiguais do mundo. Nós somos 210 milhões de pessoas e aqui o 1% mais rico tem a renda igual a metade da população, a metade mais pobre da população. E esse processo de concentração de renda ele é cada vez maior no Brasil e no mundo através da agenda neoliberal. Portanto, é importante a gente conhecer, né, os direitos sociais, conhecer o que é o estado de bem-estar social. Procure saber quem foi Gunnar Myrdal, que é o economista que desenvolve o estado de bem-estar social escandinavo, que é um dos mais de maior sucesso no mundo até hoje. Procure saber quem foi, procure saber o que é o estado de bem-estar social. E você, trabalhador e trabalhadora que usa, que precisa da educação, da creche para o seu filho, que precisa do SUS, do posto de saúde, que precisa do seu benefício de aposentadoria ou do seu benefício de prestação continuada, leia o artigo 6º, procure saber o que são os direitos sociais e procure se informar das ameaças que o processo neoliberal, a partir de 2016, retomando uma agenda dos anos 90, procura fazer, extinguindo o artigo 6º e extinguindo direitos humanos de segunda geração, que protegem os seus direitos sociais.
A gente volta, vamos falar um pouquinho mais, vamos gravar daqui a pouquinho sobre alimentação, que é uma tragédia que está acontecendo no Brasil. E a gente volta com mais vídeos e voltamos a falar de direitos humanos, tratando sobre os direitos humanos de terceira geração, que protege os direitos de solidariedade. Se inscreva no nosso canal e a gente volta. Grande abraço.